Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de gramática e agora nós vamos falar de casos especiais de concordância verbal e de concordância nominal. Elias, por que você chama de casos especiais? Queridos, o assunto tanto concordância nominal bem como concordância verbal já foi tratado por nós aqui neste curso. Eu já falei com você sobre concordância nominal lá nas aulas de morfologia, lá no começo do curso. Nós já havíamos falado sobre concordância nominal. E quando falamos sobre o sujeito, também falamos sobre a concordância, só que nesse caso sobre a concordância verbal. É um assunto que já passou pelas nossas aulas e, aliás, passou também em outras oportunidades. Quando eu comentei com você sobre os verbos impessoais da língua portuguesa, quando eu falei sobre vozes verbais e funções do ser, ou seja, não é para nós um assunto novo. Na verdade, o que eu vou comentar com você são casos especiais, casos que merecem a nossa atenção dentro da concordância tanto verbal bem como nominal. Então me acompanhe na tela por gentileza, nós falaremos agora sobre esses casos especiais. Primeiro passo, eu vou separar para você o conceito dessas concordâncias. A língua portuguesa admite duas concordâncias. A primeira delas, a concordância verbal. A segunda delas, a concordância nominal. Veja qual é a característica de cada uma delas. A concordância verbal é a relação estabelecida entre sujeito e verbo. Nós já falamos sobre isso. Entre sujeito e verbo existe uma relação muito forte, chamada concordância verbal. Na verdade, o verbo vai sempre concordar com o sujeito. O verbo deve buscar o sujeito a fim de estabelecer a concordância. Por isso o nome concordância verbal. Ok, queridos? Então, a concordância verbal é essa que nós já conhecemos. Inclusive, eu comentei com você que essa é a definição de sujeito. A definição de sujeito, sintaticamente falando, é termo com o qual o verbo estabelece concordância. Sujeito não é quem pratica a ação verbal e sujeito também não é aquilo que vem no começo de uma frase, até porque nós podemos inverter a ordem direta da oração. Sujeito é o termo com o qual o verbo estabelece concordância. Nós atualizamos a definição de sujeito e agora eu volto a repeti-la a cada um de vocês. E veja, por favor, o que é a concordância nominal. A concordância nominal é a relação entre substantivo e classes subordinadas ao substantivo. Se você se lembrar, lá nas aulas de morfologia, eu comentei com você que existe um grupo chamado grupo dos nomes. No grupo dos nomes, o termo principal é o substantivo. Ligado ao substantivo, nós temos artigos, adjetivos, numerais e pronomes. E da maneira como eu coloquei aqui, ficou bem ilustrado. O substantivo sendo o termo nuclear e artigo, adjetivo, pronome numeral sendo os termos subordinados e que vão com ele concordar. Sobre os casos mais simples de concordância, nós, claro, já comentamos ao longo do curso. O que eu quero fazer agora é comentar casos especiais de concordância, situações diferenciadas dentro da concordância. Antes de começarmos, uma informação extremamente importante. Entre as duas concordâncias, uma delas é mais bem vista em provas, que é a concordância verbal. Essa daqui cai muito mais em provas de concurso público do que a concordância nominal. Eu vou apresentar a vocês aqui agora os critérios tanto de um bem como da outra, mas já saiba, a concordância verbal é a que cai com frequência em provas de concurso público. Então veja comigo aqui a tela, portanto, e vamos juntos acompanhar esse conhecimento. Dividi para você em alguns tópicos, vamos falar aqui do primeiro. Expressões partitivas mais um determinante. O que são expressões partitivas? São expressões como uma parte de, a metade de, uma porção de, a maioria, a minoria, grande parte. Quando eu tenho expressões partitivas, eu tenho um caso especial de concordância. Veja comigo, por favor, o que temos. Uma parte dos candidatos reclamaram da estrutura das salas. Me acompanhe. Segundo texto, quem foi que reclamou ou reclamaram das estruturas das salas? Uma parte dos candidatos. Esse aqui
é o meu sujeito. O núcleo deste sujeito é o vocábulo parte, que está no singular. Como nós já sabemos, o verbo, via de regra, concorda com o núcleo do sujeito. E por esse motivo, reclamou no singular. Só que o vocábulo parte, ele é uma expressão partitiva. Ora, quando eu falo uma parte dos candidatos, eu entendo que existe um grupo de candidatos. Uma parte deles reclamou, a outra parte eu não sei. Ou seja, divide o grupo dos candidatos. Quando eu tenho uma expressão partitiva, a concordância pode ser feita com o núcleo ou então com o núcleo da expressão que determina o núcleo. O que eu quero dizer com isso? Olha só, dos candidatos é o termo que determina o núcleo, perfeito? Eu posso concordar com o núcleo desse determinante. A gramática me autoriza. Ou seja, é admissível, portanto, colocar que uma parte dos candidatos reclamou, assim como é admissível colocar que uma parte dos candidatos reclamaram. As duas concordâncias, elas são válidas, as duas concordâncias são admissíveis, uma vez que, em razão do núcleo partitivo, eu posso fazer a concordância com o núcleo ou com o núcleo da expressão que determina o núcleo, perfeito? Vejamos mais um exemplo. A maioria da sociedade torce por nossos atletas. Vejamos juntos aqui, ó. Quem é que torce ou torcem por nossos atletas? A maioria da sociedade. Esse daqui é o meu sujeito. O núcleo deste meu sujeito é a palavra maioria. Maioria, que deveria estar com letra minúscula e não maiúscula, né? A maioria torce. Por que a maioria torce, professor? Porque maioria é singular, verbo no singular. Perfeito? Agora veja comigo. Como eu disse a você, é um núcleo com ideia partitiva, porque quando eu falo que a maioria da sociedade, não é uma sociedade inteira, mas só uma parte dela. Portanto, eu posso fazer a concordância também com o especificante do núcleo, ou melhor dizendo, com o núcleo da expressão que determina o núcleo. Ou seja, eu posso concordar com sociedade. Só que, queridos, sociedade também é singular. Portanto, o verbo só pode ser torce e não há a possibilidade de usar a forma verbal torcem. Então, veja, a concordância é feita com o núcleo ou com o termo que determina o núcleo. Aqui o núcleo é singular. O termo que determina o núcleo, plural. Então, eu posso ter as duas concordâncias. Aqui, o núcleo é singular, mas o termo que determina o núcleo é singular. Então, o que acontece? Se os dois são singulares, eu só posso ter verbo no singular, não há justificativa para colocar o verbo no plural. Isso é muito importante porque muitas pessoas carregam ainda aquela impressão errônea de que só de observar a presença de um vocábulo como maioria, como parte, o verbo já pode ficar tanto no plural bem como no singular. E isso não é verdade. Me acompanhe na tela mais uma vez. Olha só, mais uma circunstância. Sujeitos com numerais percentuais e fracionários. Queridos, a realidade que temos aqui agora é semelhante à que vimos no exemplo anterior. Por quê? Veja comigo. Numerais percentuais indicam também a parte de um todo. Se eu falo para você, por exemplo, um numeral como 80%, 80% são 80 partes de 100. Então eu tenho ainda a ideia de partitivo. O mesmo acontece com os fracionários. Os fracionários representam uma divisão. E se representam uma divisão, eu posso garantir a você que, neste caso, eu também tenho uma ideia partitiva. Então o comportamento é o mesmo. Como é que funciona, então, nesses casos? Olha só o que temos aqui no primeiro exemplo. Diz assim, ó, 20% de todo o montante serão doados ou será doado àquela creche. Me acompanhe, por favor. Quem é que será doado àquela creche? 20% de todo o montante. Esse daqui é o meu sujeito. O núcleo deste meu sujeito, 20%. Ok? 20%, meus queridos, é um numeral plural. Professor, como é que eu vou saber o numeral plural? Do 0 ao 1,9999 reticências é singular.
do 2 em diante, plural. 20%, claro, é plural, então 20% serão doados. E neste caso é semelhante, eu posso estabelecer a concordância com o núcleo numeral, ou posso estabelecer também a concordância com o núcleo da expressão que determina o núcleo do sujeito. Ou seja, a concordância pode ser feita com de todo o montante. Melhor dizendo, a concordância pode ser feita com todo. Todo singular, verbo no singular. As duas formas, portanto, estão corretas. Você está diante de um caso de concordância verbal facultativa. Veja o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, nós temos o seguinte. Olha só. 1/4 dos médicos está ou estão em greve. Veja comigo, por gentileza. Segundo meu texto, quem é que está ou estão em greve? 1/4 dos médicos. E esse daqui é o meu sujeito. Professor, como eu estabeleço a concordância com uma fração? Você sabe, você aprendeu um dia na sua vida que a fração é composta por duas partes. A parte de cima, conhecida como numerador, e a parte de baixo, conhecida como denominador. Nesses casos, a concordância sempre é feita com a parte de cima, ou melhor, com o numerador. Então me acompanhe aqui na tela, por gentileza, porque esse 1 aqui, você já sabe, é singular, então 1 está. Mas eu posso colocar também que não é 1/4 qualquer, é 1/4 dos médicos. E neste caso, meus queridos, veja só, médicos é uma expressão plural, então eu posso colocar estão. Mais um caso de concordância verbal facultativa, as duas são admissíveis. Veja para mim, por favor, o exemplo de baixo. 2/3 do povo brasileiro reclamam ou reclama da política monetária. Quem é que reclama ou reclama da política monetária? 2/3 do povo brasileiro, que é o meu sujeito. Neste meu sujeito, veja, o núcleo é composto por uma fração. Devo fazer a concordância com o numerador, ok? 2. Então, 2 reclamam. Mas veja que esta fração possui um determinante do povo brasileiro. E essa expressão, ela tem o seu núcleo, que é o vocábulo povo, ok? O vocábulo povo denota a concordância com reclama. Então, as duas também estão corretas. Coloquei ali embaixo para você. Tome cuidado. Olha o exemplo que eu acabei de colocar para você. Os 2/3 do povo brasileiro reclamam ou reclama da política monetária. Segundo meu texto, quem é que reclama ou reclama da política monetária? Os 2/3 do povo brasileiro. Esse aqui é o meu sujeito. Veja que eu tenho a fração aqui novamente. A minha concordância, mais uma vez, vai se dar com o numerador reclamam. Só que neste caso, queridos, antes do numeral, eu tenho um determinante. Eu tenho outro determinante aqui. Eu tenho outro determinante. Melhor, eu tenho um artigo. Poderia ser um artigo ou poderia ser um pronome adjetivo. Os 2/3 do povo brasileiro, esses 2/3 do povo brasileiro, poderia ser qualquer um dos dois. Quando há esse determinante, artigo, ou então pronome adjetivo acompanhando numeral, a concordância só pode ser feita com o numeral. E agora eu não posso mais usar a forma reclama, eu só posso usar a forma reclamam. Então tome cuidado, porque neste caso a concordância é só aqui, não pode mais ser feita do lado de cá. Tudo bem? Então, sempre que houver esse determinante, um artigo ou um pronome adjetivo. Vejamos mais, vamos juntos, vamos olhar mais um caso. Olha o que nós temos. Quantidades aproximadas. Cerca de 30 pessoas falaram com os manifestantes. Inclusive, queridos, este aqui é o caso que nós temos na língua portuguesa de sujeito preposicionado. Ok? A gente fala desde o começo do curso que o sujeito não é preposicionado, sujeito não é preposicionado, sujeito não é preposicionado. Nós repetimos isso muitas vezes. Mas existe, claro, na língua portuguesa o sujeito preposicionado. Só que, veja comigo, que essa preposição, ela não está aqui para literalmente marcar o sujeito. Até porque a expressão cerca de, ela tem um sentido na língua portuguesa. O sentido de
aproximadamente. E veja que o aproximadamente dispensa a preposição. Então, na verdade, essa preposição ela participa mais dessa locução do que do próprio sujeito. Por isso que a gente continua com a ideia de que o sujeito não é preposicionado. Mas é a possibilidade em que você vai ver o sujeito, o núcleo do sujeito acompanhado de uma preposição. É neste caso aqui, ó. Veja comigo. Cerca de 30 pessoas falaram com os manifestantes. Quem é que falaram com os manifestantes? Cerca de 30 pessoas. Só que veja que neste caso, com quem que vai ser feita a concordância? Pessoas. Da mesma maneira como você concordaria se houvesse uma aproximadamente. Por isso, falaram. Ok? Outro núcleo que merece sua atenção, mais de um. Porque, ora, quando eu falo mais de um, eu penso em 2, 3, 4... Só que não é por esse motivo que você vai fazer uma concordância com a ideia. Me acompanhe, por favor. Mais de um deputado será candidato à reeleição. Olha só, mais de um deputado será candidato à reeleição. Quem é que será candidato à reeleição? Mais de um deputado. Esse aqui é o meu sujeito. A minha concordância é feita com quem, meus queridos? Com esse substantivo aqui que vem logo depois do mais de um. Eu vou fazer a concordância com quem? Com um numeral. Ou seja, aqui neste caso, eu vou fazer essa concordância aqui, no singular. Eu não posso de maneira alguma colocar no plural. Mais de um deputado serão candidatos. Não. A concordância sempre vai acontecer com o deputado, com um, ok? Com essa ideia única e não com a ideia que são 2, 3, 10 deputados, ok? Cuidado, olha mais uma situação. Mais de 1 milhão de pessoas acompanhou ou acompanharam a marcha para Jesus. Neste caso, veja que não é só um deputado, mas a ideia é 1 milhão, 1 trilhão. Nesses casos, o que nós devemos fazer? Mais de 1 milhão de pessoas acompanhou ou acompanharam a marcha para Jesus. Quem é que acompanhou ou acompanharam? Mais de 1 milhão de pessoas. Esse é o meu sujeito. Neste caso, a minha concordância pode ser feita com 1 milhão, que neste caso é singular, acompanhou, ou então pode ser feita também com o núcleo do especificante do milhão, ok? Ou seja, você pode fazer a concordância também com pessoas. Pessoas acompanharam. Cuidado! Aqui é mais de um. Aqui é mais de 1 milhão. Existe uma diferença significativa. Tela de novo. Vamos olhar mais um caso. Agora, casos, inclusive, que já foram comentados por nós. Olha, por exemplo, o 5. Sujeito, quando sujeito é o pronome relativo que nós já estudamos lá na aula em que falamos sobre orações subordinadas adjetivas e sobre a sintaxe do pronome relativo, nós falamos que o que pode ser sujeito. E veja como funciona. Olha só. Os moradores que reclamaram são novos aqui. Você sabe o seguinte, os moradores, os quais reclamaram. Este que é um pronome relativo responsável por retomar moradores. E neste caso, a minha concordância, ela ocorre com este termo retomado pelo que. Perfeito? Como o que retoma moradores, é como se no lugar do que estivesse escrito moradores. E por esse motivo, o verbo está no plural para concordar com a ideia. Semelhante, olha o que temos abaixo. Fomos nós que fizemos a comida. Veja só que neste caso, a minha concordância vai ser feita com o antecedente. Nós fizemos, ok? A concordância vai ser feita com o antecedente. Agora, cuidado quando eu tenho um quem. No caso do quem, eu preciso ter uma atenção maior, um cuidado maior. Fomos nós quem? Parou tudo. O pronome quem, ele admite uma dupla possibilidade de concordância neste caso. Me acompanhe, por favor. Eu posso fazer a concordância com nós fizemos, ou eu posso estabelecer a concordância com quem fez. Portanto, as duas formas são admitidas. Fomos nós quem fizemos a comida e o quem concorda, perdão, e o fizemos concorda com o nós, ou então posso concordar com o quem. O pronome quem, ele é considerado terceira pessoa do singular. Então é correto dizer fomos nós quem fez a comida. As duas formas, portanto, são consideradas gramaticalmente corretas. Lembrando que você vai considerar que o quem funciona como terceira
pessoa do singular. Só que isso só acontece quando aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Veja no exemplo de baixo que não ocorre um pronome pessoal do caso reto. Ocorre aquelas mulheres, que seria um substantivo acompanhado de um pronome adjetivo demonstrativo. Neste caso, a minha concordância só é feita com quem. Então o correto é foram aquelas mulheres quem fez a comida. Eu já não poderia colocar mais foram aquelas mulheres quem fizeram a comida. Se eu quisesse colocar o verbo no plural, eu trocaria o quem pelo que. Foram aquelas mulheres que fizeram a comida. Agora, se eu colocar o quem, eu só posso usar o fez. Portanto, qual que é a ideia? Quando eu uso o pronome quem, via de regra, terceira pessoa do singular. Caso haja um pronome pessoal do caso reto antes do quem, a concordância também pode ser feita com o pronome pessoal do caso reto, ok? Veja comigo o caso 7. Caso 7 também já comentado, que é quando eu tenho uma partícula passivadora. Ora, queridos, quando eu tenho uma partícula passivadora, nós já sabemos que na frase existe um sujeito paciente. E se existe um sujeito paciente, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Vimos isso em funções do ser. Até porque quem solicita, solicita algo. Solicita os documentos, que você já sabe que não é o objeto direto, e sim o sujeito paciente, uma vez que este si funciona como uma partícula apassivadora. Sobre os verbos impessoais, também já falamos lá na aula de estudo sobre o sujeito, sobre os tipos de sujeito. Falamos que na língua portuguesa existe uma oração chamada oração sem sujeito. E na oração sem sujeito, o verbo ele só pode ficar no singular, ele não admite concordância. É o caso do verbo haver, com o sentido de existir. O verbo haver indica no tempo transcorrido. O verbo fazer indica no tempo transcorrido. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Isso já foi previamente comentado. Inclusive, resolvemos questões acerca do assunto. Vamos falar agora de sujeito composto. Cuidado com o sujeito composto, hein? Olha o que nós temos. O homem e a mulher batalham por melhorias. Quem é que batalham por melhorias? Segundo o meu texto, o homem e a mulher, que é o meu sujeito. Quem são os núcleos deste meu sujeito? O vocábulo homem, que deveria também estar com letra minúscula, assim como o vocábulo mulher, ok? Neste caso, eu não tenho um sujeito qualquer, eu tenho um sujeito composto. Além disso, esse sujeito composto, ele está anteposto. E mais que isso, ele é ligado, ele é unido por uma conjunção aditiva. Queridos, quando eu tenho um sujeito composto, anteposto, ou seja, anterior ao verbo, e nesse meu sujeito composto eu tenho dois núcleos, o verbo posterior sempre vai ficar no plural. 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos. A concordância que é feita não com o substantivo homem e não com o substantivo mulher. A concordância é feita com o fato de haver 2 núcleos, ok? Então, por esse motivo, o homem e a mulher batalham por melhorias. Cuidado no exemplo de baixo. Batalham ou batalha por melhorias? O homem e a mulher. Quem é que batalham ou batalha por melhorias? O homem e a mulher. Esse é o meu sujeito. Você já sabe que esse sujeito é composto. E além de ser composto, ele agora está posposto ao verbo e ele é unido por conjunção aditiva. Neste caso, eu tenho uma concordância diferenciada. Eu tenho o núcleo que é homem e o núcleo que é mulher. Eu posso seguir o mesmo procedimento de concordância, o fato de haver 2 núcleos, ou seja, homem, mulher, batalham. Mas neste caso, eu também posso fazer a concordância só com o mais próximo. E veja que o mais próximo é homem, então homem, batalha. As duas concordâncias são admissíveis. Na língua portuguesa, nós chamamos isso como? Quando eu concordo com o fato de haver 2 núcleos, nós chamamos de concordância genérica ou concordância gramatical. Já essa concordância que é feita com o núcleo mais próximo é chamada de concordância atrativa. Só que eu só posso empregar a concordância atrativa se o sujeito composto estiver posposto ao verbo,
e não anteposto, e unido, claro, por conjunção aditiva. Perfeito? Veja comigo a tela mais uma vez, porque eu quero comentar com você ainda mais alguns casos especiais de concordância. Olha o que nós temos. A felicidade e a alegria deve ou devem habitar o coração do homem. Segundo meu texto, quem é que deve ou devem habitar o coração do homem? A felicidade e a alegria. Esse aqui é o meu sujeito. Você já sabe que gramaticalmente eu posso concordar como? Ora, é um sujeito composto, anteposto ao verbo, dois núcleos, unido por conjunção aditiva. Neste caso, dois núcleos, verbo no plural. Só que veja que neste caso eu tenho núcleos sinônimos. Núcleos sinônimos. Núcleos sinônimos. Ora, felicidade e alegria são vocábulos sinônimos. Como os núcleos são sinônimos, a minha concordância pode ser feita no singular, ok? A felicidade e a alegria devem habitar o coração do homem. As duas formas são adequadas. A primeira delas, o verbo devem, é a concordância gramatical clássica, uma vez que há dois núcleos, anteposto aditivo, verbo devem. Mas eu também posso colocar no singular, devido ao fato de os núcleos serem sinônimos, ok? Olha comigo mais um caso. Voar, nadar e andar faz parte da vida de um pato. Pato que mal voa, mal nada e mal anda. Mas essas atividades fazem parte da vida de um pato. Tome cuidado. Quem é que faz parte da vida de um pato? Voar, nadar e andar. Você sabe que isso aqui é um sujeito. Ah, professor, isso é um sujeito composto. Composto. Anteposto. Anteposto. Unido por conjunção aditiva. Unido por conjunção aditiva. Mas voar, verbo, nadar, verbo, andar, verbo. Portanto, queridos, é um sujeito de valor oracional. E como o sujeito é oracional, já falamos sobre isso em outras circunstâncias. O verbo só pode ficar no singular. Devido ao fato de termos ali um sujeito oracional, núcleos verbais, o meu verbo só pode ficar no singular. Por isso seria inadequado dizer que voar, nadar e andar fazem parte da vida de um pato. Não, voar, nadar e andar faz parte da vida de um pato. Agora, se eu colocasse assim, ó, o voo, o nado e a caminhada, aí sim, todos são substantivos, fazem parte da vida de um pato, ok? E por fim, mais um exemplo ainda dentro do sujeito composto, Rússia ou Arábia Saudita vencerão. Olha o que temos. Quem é que vencerá ou vencerão? Rússia ou Arábia Saudita. Esse aqui é o meu sujeito. Você já sabe, Elias, que esse sujeito é composto. Além de composto, ele está anteposto, só que com uma diferença em relação aos sujeitos anteriores. Porque nos sujeitos anteriores nós tínhamos conjunção aditiva. Neste caso, eu tenho uma conjunção alternativa, ok? Uma conjunção alternativa. Neste caso, as duas concordâncias são admissíveis, as duas são válidas. Só que eu vou colocar para você aqui na frente uma informação importante. Mas com sentidos diferentes. Por que sentidos diferentes, professor? Quando eu uso o verbo no plural, a ideia é de que tanto a Rússia, bem como a Arábia Saudita, vencerão. Ou seja, é a ideia de que ambos podem vencer. Não é a ideia de que ambos vão vencer. Porque a ideia de que ambos vão vencer ocorre quando eu coloco Rússia e Arábia Saudita. Aqui é a ideia de que ambos podem vencer. Portanto, eu sei que o confronto não é Rússia versus Arábia Saudita. Por quê? Porque eles não vão se enfrentar e por isso ambos podem vencer. Agora,
Quando eu coloco no singular, a ideia é de que um ou outro vencerá. A ideia agora é de um ou outro vencerá. A ideia de que o confronto possivelmente é Rússia versus Arábia Saudita. Se a Rússia vencer, a Arábia Saudita automaticamente perde. Se a Arábia Saudita vencer, automaticamente a Rússia perde. Esses valores semânticos, eles têm nome. Quando eu tenho esse valor de um vencerá e o outro vai ter de perder, é um valor de exclusão. Ao passo que, no caso de cima, em que ambos podem vencer, eu tenho uma ideia de inclusão. Perfeito? Uma ideia de inclusão. Vamos adiante. Vamos olhar agora com o verbo ser. O verbo ser, meus queridos, que ele é sempre um verbo especial, por ser um verbo irregular da língua portuguesa, e ele tem algumas propriedades específicas de concordância. Principalmente quando o verbo ser está empregado em uma sentença em que há sujeito e predicativo do sujeito. Veja comigo, por favor. Olha como eu coloquei para você. Tudo na vida é ou são flores. Veja comigo, por favor. O que é flores ou o que são flores? Tudo na vida. Esse aqui é o meu sujeito. Perfeito? Flores é a característica atribuída a tudo na vida. Então aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito. Perfeito? Veja que neste caso, o que eu fiz? O meu verbo, ele pode concordar com tudo, ou o meu verbo pode concordar com flores. As duas concordâncias são válidas. O verbo pode concordar tanto com o sujeito, bem como ele pode concordar com o predicativo do sujeito. Eu coloquei aqui esse pronome indefinido na minha sentença. O tudo na vida são flores ou tudo na vida é flores, ok? Veja para mim a outra possibilidade. O problema era ou eram as brigas frequentes. Segundo o meu texto, qual era o problema? Perdão, o que eram as brigas frequentes? O problema, que é o meu sujeito. As brigas frequentes caracterizam o meu sujeito, predicativo do sujeito. O verbo, mais uma vez, funciona como verbo de ligação. A concordância pode ser feita com problema ou a concordância pode ser feita com brigas, ou seja, a concordância pode ser feita tanto com o sujeito, bem como com o predicativo do sujeito. Via de regra, é isso que acontece com o verbo ser quando ele é verbo de ligação. A concordância pode ser feita com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Agora, quando é que isso não ocorre? Veja só, João era as preocupações de todos. Quem é que era as preocupações de todos? João, sujeito. As preocupações de todos caracteriza João, predicativo do sujeito. Neste caso, meus queridos, a concordância vai ser feita com João. E por que a concordância é feita com o João? Porque João é o meu substantivo próprio. Preocupações é o meu substantivo comum. Então a minha concordância agora é feita com o nome próprio e não com o nome comum. Veja que não é o mesmo caso que nós tínhamos anteriormente, que nós tínhamos nas outras circunstâncias, ok? Veja comigo o exemplo de baixo. R$2.000 é muito para um jovem. Segundo o meu texto, o que é muito para um jovem? R$2.000. Esse é o meu sujeito. Muito é a característica desse sujeito, predicativo do sujeito. Note que a concordância agora é feita com quem? Com muito. E por que a concordância é feita com muito? Quando eu tenho essa ideia de quantidade, muito, pouco, a concordância vai ser feita, ó, com o predicativo do sujeito, com muito, com pouco, com bastante, ok? A concordância é feita com o predicativo. O verbo ser sempre há de ser um verbo especial na língua portuguesa. Ainda há outros casos sobre o verbo ser a serem comentados. Nesses casos que nós temos aqui, meus queridos, o verbo ser, ele também é considerado um verbo impessoal da língua portuguesa. Perfeito? Só que agora com uma característica. Ele indica tempo. E ele, apesar de ser considerado impessoal, ele se flexiona. E ele vai se flexionar de acordo com os numerais apresentados. Veja comigo, por favor. São 5 horas da tarde. Esse são concorda com quem?
com horas, no plural, ok? Aqui, por que empregamos meio-dia? É meio-dia porque dia singular. Se fossem 12 horas, são 12 horas. De maneira semelhante, hoje são 14 de maio. Veja para mim que o são concorda com o numeral 14. Agora, se por acaso eu empregar a palavra dia, é dia. Então, eu vou mudar a minha concordância conforme eu mudo o meu numeral ou acrescento um substantivo aqui na minha sentença. Tudo bem? Esses são os casos de concordância verbal que merecem a sua atenção, merecem o seu apreço. Vamos agora falar sobre casos de concordância nominal. Vamos aqui falar sobre essa concordância nominal. Olha o que temos. Coloquei uma frase simples. As suas 2 bicicletas novas serão transportadas por caminhões. Primeiro passo que quero comentar com você. Quem é que serão transportadas por caminhões? As suas 2 bicicletas novas, que é o meu sujeito. Veja que o núcleo deste meu sujeito é o vocábulo bicicletas. Perfeito? Bicicletas que está no plural, e é por isso que o verbo também está no plural. Perfeito? Concordância verbal. Aproveito inclusive para te lembrar de que aqui eu tenho uma estrutura de voz passiva analítica, verbo ser e verbo no particípio, e lembre-se de que na voz passiva analítica o verbo no particípio concorda tanto em gênero bem como em número. Ele vai apresentar a concordância feminina e, além disso, a concordância plural, ok? Agora veja comigo o que temos aqui nessa construção. Veja comigo. As suas 2 bicicletas novas serão transportadas. Veja que 2 concorda com bicicletas, suas concorda com bicicletas, as concorda com bicicletas, novas concorda com bicicletas. Essa é a chamada concordância nominal. Artigo, pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo a que se referem. Isso para você não é problema. Agora vamos falar dos casos especiais de concordância nominal. Me acompanhe. Olha o primeiro caso aqui, ó. As parcerias público-privadas são importantes. Note, não é uma parceria qualquer, é uma parceria público-privadas. Caracteriza as parcerias. Só que eu tenho aqui, no caso, um adjetivo composto. E veja que, com o adjetivo composto, eu vou ter a seguinte estrutura. O segundo vocábulo varia e o primeiro vocábulo não varia. Ok? Vamos falar agora de concordâncias com 2 substantivos. Olha o que nós temos. Os meninos e as meninas educados chegaram. Quem é que chegaram? Os meninos e as meninas educados. Veja que educados aqui no caso, ele se refere tanto aos meninos, bem como se refere às meninas. Neste caso, eu tenho uma concordância genérica. Porque o vocábulo meninos é singular, o vocábulo meninas é plural, o vocábulo meninas é plural, gêneros diferentes. No português, a concordância genérica é no masculino, então por isso, educados. Mas se eu quiser também, eu posso fazer a concordância só com o mais próximo. Assim, ó, os meninos e as meninas educadas chegaram. E detalhe importante, neste caso, a concordância é feita com o mais próximo, a chamada concordância atrativa. Mas, semanticamente, o adjetivo se refere tanto a meninos, bem como a meninas. Não pense aqui que, neste caso, o adjetivo educadas é uma característica só das meninas, porque não é. A gramática admite que, neste caso, eu faça concordância apenas com o mais próximo e todos os termos vão receber essa característica. Professor, e se eu quiser dizer na frase que apenas as meninas são educadas? Aí eu faço assim, ó. As meninas educadas e os meninos chegaram. Aí eu inverto a posição do constituinte para manter a característica só para um. Agora, da maneira como está, a característica serve a ambos.
Veja comigo agora. As decisivas partidas e campeonatos não passarão nos canais abertos. Neste caso agora, olha o que eu tenho. O adjetivo, ele está anteposto aos substantivos. Veja que neste caso, olha a concordância. É feita com o mais próximo. Você está diante, portanto, de um caso de concordância atrativa. E neste caso, apenas a concordância atrativa é admitida. Detalhe importante: decisiva semanticamente é uma característica das partidas e uma característica dos campeonatos. Então veja o que eu coloquei para você. Dois substantivos. Tenho dois substantivos e eu tenho um adjetivo. O que eu penso? Se o adjetivo vier depois dos substantivos, posso concordar com o mais próximo ou com ambos. Se o adjetivo, posso concordar com ambos ou com o mais próximo, da maneira como eu mostrei a você. Agora, se o adjetivo vier antes dos substantivos, a concordância só pode ser feita com o mais próximo, ok? Vamos mais. Aquele caso clássico, né? Do é proibido, é proibida, é permitido, é necessária. O que nós temos de observar? A presença ou não de um determinante. Me acompanhe. É proibido entrada. O que é proibido? Entrada. Sujeito. Veja que antes de entrada não há determinante. Então, proibido fica invariável. Ok? Agora, veja que no outro caso, o que é proibida? A entrada. Sujeito. Note que aqui agora eu tenho a presença do determinante. Então, devido à presença do determinante, é proibida a entrada. E se você comparar em todos os exemplos, essa é a estrutura de todos eles. Praia é bom, essa praia é boa. Atenção é necessário, sua atenção é necessária. Qual que é a ideia? Quando não há determinante, o termo vai ficar invariável. Quando há determinante, que pode ser um artigo ou pode ser um pronome adjetivo, a variação é obrigatória. Praia é bom, essa praia é boa. Atenção é necessário, sua atenção é necessária, ok? Mais um caso especial de concordância nominal, que é quando eu transformo substantivos em adjetivos. Se você observar bem, palavras como relâmpago, monstro e fantasma são, na língua portuguesa, substantivos. Mas eles foram transformados na minha sentença em adjetivos. Essa vistoria relâmpago, veja que relâmpago caracteriza a palavra vistoria, como se fosse essa vistoria rápida. Ele tem uma disposição monstro, não é uma disposição qualquer, é uma disposição monstro. Os funcionários fantasma receberam o salário. Quem receberam o salário? Funcionários fantasma, não são funcionários quaisquer, são funcionários fantasma. Neste caso, em que eu faço com que substantivos se tornem adjetivos, esses vocábulos que estão destacados em amarelo, eles devem permanecer invariáveis, ok? Eles são invariáveis. Portanto, seria inadequado dizer que ela tem uma disposição monstra. Eu sou obrigado a colocar apenas no singular. E ainda dentro da concordância nominal, para fechar, olha o que nós temos. O caso do vocábulo possível, que ele também merece a nossa atenção, uma vez que ele aparece de vez em quando em provas de concurso público. Olha o que nós temos. Primeiro, vamos pegar uma frase clássica. Essas são alternativas possíveis para o problema. Veja que possíveis concorda com alternativas conforme manda o figurino da gramática da língua portuguesa. Perfeito? O problema está quando eu tenho as expressões o mais, o menos, expressões superlativas. Porque veja o seguinte, vi paisagens o mais lindas possível. Veja que lindas concorda com quem? Paisagens. Encontrei amigos os mais verdadeiros possíveis. Verdadeiros concorda com quem mesmo? Com amigos. Qual que é a ideia? Olhe sempre para essa parte de trás aqui, ó. Olhe sempre para essa parte de trás. Por quê? Se aqui atrás for singular, o possível deve ficar no singular. Se aqui atrás for plural,
O adequado é flexionar para a forma possíveis. Então, a ideia é sempre você olhar para esse determinante aqui, ó. Caso ele esteja no singular, singular. Caso ele esteja no plural, plural. Mesmo que neste caso o adjetivo esteja no plural, porque veja que o adjetivo caracteriza paisagens. Vi paisagens lindas, mas eu quero dizer que elas são as mais lindas. Ou seja, neste caso, vi paisagens o mais lindas possível é gramaticalmente correta. Sempre olhe para o o. É o ou os que vai determinar se o vocábulo possível sofrerá ou não variação. Ok, queridos? Perfeito? Veja que tratei então com você os casos especiais de concordância, tanto nominal bem como verbal. São muitas regras, conforme você percebeu. Com a execução de exercícios, você vai poder também observar que algumas regras são mais benquistas do que outras, e você, claro, vai entender isso com grande tranquilidade nas provas de concurso público. Forte abraço e até a próxima.